Eu acho que para o torcedor que ainda não entendeu o porquê se fala tanto de poupar jogador, de revezar elenco, que não dá para jogar com o mesmo time todas as partidas, esse jogo entre Flamengo e Grêmio deixou isso bem claro, né? O Flamengo fez um gol com 5 minutos, uma grotesca falha de Cortez, né? Gol do Everton Ribeiro. E instantaneamente o Grêmio tomou conta do jogo e fez com o Flamengo mais ou menos aquilo que o Flamengo fez no segundo tempo do jogo de Porto Alegre. Encurralou o Flamengo, botou o Flamengo contra as cordas. O Flamengo não conseguia passar do meio-campo, não conseguia trocar 3 passes. O Grêmio ganhava todos os rebotes, recuperava a posse de bola, iniciava um novo ataque. Foi assim todo o primeiro tempo, com uma posse de bola de 33% apenas do time carioca, em casa. É muito difícil o Flamengo jogar em casa e ter 33% de posse de bola em parte de um jogo de futebol. Muito raro isso acontecer. Até com equipes mais fracas que o Flamengo já teve em outros tempos. Em geral, o time acaba ficando mais com a bola. Pelas circunstâncias, pelo estádio, cenário, torcida, 55 mil pessoas e tudo mais. E o Grêmio conseguiu isso. Mas, de fato, faltava ao Grêmio um pouco mais de... talvez de qualidade, talvez de jogadas para furar o bloqueio defensivo do Flamengo. Então, não conseguiu criar tanta chance. Tanto que eu estava olhando os scouts no final do jogo, não sei como terminou, estou sem condições de acessar por aqui, mas eram 7 finalizações para cada lado, faltando aí, já nos acréscimos, 2 certas para cada time. Ou seja, no aspecto ofensivo, nas finalizações, ficaram muito próximos. Teve diferença, não foi grande para nenhum dos lados. Por quê? Porque o Flamengo não tinha realmente pernas, estava na cara. E o Renato, sabendo disso, ainda mais quando tomou o gol de cara, jogou seu time para frente. Na transmissão, inclusive, o repórter do Sport TV dizia que, em dado momento, que o Barbieri reclamava que queria que os jogadores saíssem mais, mas o time não conseguia sair. Essa é a questão. Muitas vezes não é o técnico que manda recuar, é o adversário que te encurrala. Empurra você contra seu campo e você não consegue sair. O Flamengo não conseguia sair, porque sempre os jogadores chegavam atrasados, o Grêmio tinha mais energia, estava mais inteiro, e é um time que toca muito bem a bola, que gosta da bola, os dois times têm essa característica. Isso foi muito interessante nos 2 duelos, ver como ambos conseguiram ter momentos de grande imposição na casa do adversário, que não costuma ser muito comum. Mas, lógico, sempre quando estava em desvantagem. O Flamengo perdendo, se impôs. O Grêmio perdendo, também se impôs. 15 minutos, no máximo 20 do segundo tempo, o gás do Grêmio, não diria que acabou, mas ele diminuiu. E aí o jogo se igualou. O Flamengo chegou a ficar com uns 45% de posse de bola no segundo tempo. Por quê? Dali para frente, o Flamengo ficou mais com a bola, o Grêmio já não conseguiu ser tão ameaçador. E aí o jogo foi meio que sendo levado, né? Foi sendo conduzido, foi sendo levado até o placar final de 1-0. O Flamengo teve 110 mil pessoas no Maracanã em 2 jogos, vencidos pelo placar de 1-0, no intervalo de 3 dias e 6 horas. O ingresso hoje custou menos de R$ 48,00 o preço médio. Quanto o Cruzeiro, o público foi menor do que domingo, foi menor do que o de hoje, com ingresso de quase R$ 79,00 o preço médio, o que é simples assim. Um símbolo da elitização. Fizeram algumas promoções, o sócio-torcedor podia levar mais uma pessoa além dele, aquele que pode levar 1 podia levar 2, que podia levar, dependendo do plano, que pode levar 3 podia levar 4, evidentemente tudo isso favoreceu, a atmosfera era mais de estádio, e a estratégia do Grêmio falha pelo 2º ano na Copa do Brasil. Ano passado caiu para o Cruzeiro, né, no jogo de volta, e agora cai para o Flamengo. Fica com a Libertadores, está em desvantagem contra os Estudiantes, e de fato, se na semana que vem o time argentino conseguir a proeza de eliminar o Grêmio em Porto Alegre, o Grêmio vai mergulhar no Campeonato Brasileiro com tudo, porque está muito próximo ainda do líder, são 5 pontos para o São Paulo, não é nada demais. E a questão é, o que faz o Grêmio no fim de semana, né? Mantém essa ideia de desprezar quase o campeonato? O jogo é contra o Corinthians, né? O Grêmio Corinthians sábado. Aqui em São Paulo, sendo que a rodada do próximo meio de semana é do Brasileiro também, né? Exato. Então tem uma sequência de 3 rodadas de Brasileiro, até o jogo da Libertadores. Isso, joga e na outra semana Libertadores, exatamente. O jogo contra, acho que o Atlético, né? Na quarta-feira. O Grêmio faz 2 jogos grandes aí na sequência. Acho que Corinthians e Atlético, se não me engano. Não tem aqui, eu vejo enquanto você... São 2 jogos difíceis para o Grêmio. Mas, enfim... antes de jogar... Tem que começar a pensar nisso. Não dá para você começar agora. Tem que tentar pontuar no Brasileiro para continuar próximo... Cruzeiro. Ficar próximo dos líderes, né? Ficar ali no bolo, porque se por acaso sair da Libertadores tiver, digamos, hoje está a 5 pontos, está a 10 pontos, 8 pontos, sei lá, aí fica mais complicado, né? E tem que pensar mais do que nunca nisso o time do Renato Gaúcho. Volta pro jogo do Cruzeiro. Lembra do gol do Arrascaeta? Um não sai, o Rodinei não sai, o outro fica dando condição. 2 jogadores davam condição para o Arrascaeta naquele gol, ele recebe sozinho e faz o gol. Hoje o Grêmio pressionou bastante, sim, durante todo o primeiro tempo,
mas como o próprio Arnaldo já destacou aqui hoje, o Flamengo esteve muito concentrado defensivamente, né? Cometeu pouquíssimos erros. O Grêmio não é um time de cruzar tanta bola, mas muita bola que o Grêmio entra tabelando, vai na linha de fundo, como construiu mesmo o primeiro gol no jogo de ida. Então o Flamengo conseguiu manter esse nível de concentração, claro, com o pecado de não conseguir sair. De fato, o Flamengo ficou muito encurralado no seu campo, mas conseguiu, pelo menos, o Diego Alves não teve que ter uma partida espetacular, né? Embora o Grêmio tenha tido muito volume, não foi um alto número de defesas que teve que fazer o goleiro do Flamengo. E aí, acho que depois o Flamengo, até diante dessa queda de rendimento que foi tendo o Grêmio ao longo do jogo, conseguiu administrar bem, conseguiu segurar a bola mais na frente também. Acho que quando começa o segundo tempo, a impressão é, cara, vai ser igual o jogo da Arena do Grêmio ao contrário. Quer dizer, o Flamengo vai terminar o jogo com a corda no pescoço aqui, rezando para o apito final, como o Grêmio rezou lá e não adiantou, porque o gol saiu. E que o peso desse gol agora é gigantesco, inclusive. Mas, ao contrário do que se imaginava, acabou não sendo um jogo que claro, tem ansiedade normal, mas o Rubro-Negro não sofreu ali com o Grêmio dentro da sua área durante todo o jogo no segundo tempo. Então, acho que isso que chamou mais a atenção, né? Porque, teoricamente, o Grêmio deveria estar mais inteiro para jogar 90 minutos nesse nível, como normalmente consegue. O Grêmio é um time que normalmente tem essa capacidade de jogar 90 minutos com intensidade, né, pressionando o adversário, envolvendo, tendo posse de bola. E dos 20 minutos para frente, o Grêmio foi desaparecendo do jogo. É curioso como nas últimas semanas o time reserva do Grêmio, claro, fluiu mais do que o time titular. A volta do Cortez hoje acabou não sendo uma grande ideia, porque ele não foi bem, falha individualmente no gol. Também, no que ele tem de melhor, o apoio, errou muito passe, perdeu algumas bolas fáceis, deixou de fazer algumas tabelas. No segundo tempo, ele até tenta inverter o Everton, abrir Luan e Everton para ver se cria mais jogo pelos lados também, mas nada disso funcionou. Acho que, no fim das contas, se olhar os 180 minutos, acho que passou quem mereceu mais. E aí fica nessa expectativa agora de uma semifinal com o Corinthians, com um peso maior de favoritismo, né? Flamengo e Grêmio dividiam um pouco mais isso aí.